Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, sexto A. Bom dia, sexto B. Bom dia, meninos. Bom dia, meninas. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia. Tudo bem? Ô, professor. Oi. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia a todos. Ô, professor, a gente fez o módulo 13 inteiro? Não, hoje eu vou comentar uma coisa que está... Não, ainda não. Ah, tá bom. Hoje eu vou tentar finalizá-lo assim, de maneira... É que o meu não tá completo. Aí eu queria saber se fui eu que não tinha feito ou se o senhor ainda não tinha feito junto com a gente. Tá. Gente, então eu vou começar como nós prometemos. Vocês fechem, por favor, todos os microfones. Fecha o microfone aí, todo mundo. Porque senão eu vou fechar aqui, tá bom? A gente, para a aula render um pouco. E obrigado, galera. Fecha todo mundo. Bom dia. Bom dia. Fecha o microfone aí, gente. Isso. Bom, gente, dentro do módulo 13, vem agora uma consequência dos números, tá? E deixa eu escrever ali. Nós estamos ainda no módulo 13. Vou colocar aqui. Módulo 13. Tá? Nós estamos exatamente agora, eu estou indo para a página 387. Página 387. Os intervalinhos lá, acho que vocês já entenderam. Por exemplo, eu dou dois números e vocês coloquem números que estão entre eles, ou seja, que sejam maior do que esse aqui e menor do que o que está lá fazendo o limite, né? É como se fosse um limite de território, limite de duas cidades, de dois bairros. E aí eu coloco coisas que estão ali dentro, tipo 1 e 2. Aí eu coloco 1,01, 1,02. E acho que isso já deu para pegar assim, mais ou menos, já deu para ter uma ideia. Agora tem a recíproca, ou seja, a volta do pensamento. Então a aula hoje consiste em posicionar números numa reta. Então todo mundo fala, os números estão numa retinha chamada reta numérica ou reta dos números. Isso é verdade. O que pouca gente sabe, ou talvez a gente nunca pensou nisso, é que não existem essas distâncias que nós pensamos que existissem. Porque, como os números são infinitos, e a reta também é infinita, então, para cada ponto da reta é um número. E para cada número que eu invento, ou que existe, é um pontinho naquela reta de número. Ou seja, se nós conseguíssemos ver a reta de cima, se ela existisse, ele não teria buraco nessa reta numérica. Ou seja, não tem uma coisa assim, tipo, tem um número aqui e vai dar um salto. Não. Eles ficam tudo pertinho um do outro, porque eles são infinitos, independente do gomo que você pega. Isso é um negócio legal. É a ideia do Peano, lá do Hotel de Peano, falar de novo do infinito, coisa que vocês gostam, tá? E para tanto, tem o exercício, esse primeiro exercício aí da página, que é posicionar os numerozinhos lá que o autor deu nessa reta que está aí na apostila de vocês. Então, a gente vai pegar e vai tentar mostrar para vocês que eu só não posso errar em colocar um número maior na frente do menor. Eu só não posso inverter. Mas, no restante, não dá para dar errado para vocês, porque não tem um salto na reta. Fica um negócio exatamente muito complicado de você representar isso dentro de uma reta numérica. É uma coisa muito sofisticada. Parece que é uma coisa simples, mas é
É uma coisa bem sofisticada. Do Geek? Simulta aí, tio. Não, a gente ainda não fez nada. Eu só estava fazendo aqui uma resenha aí com vocês, só para mostrar, porque eu sei que vocês gostam dessa ideia do infinito, essa ideia do piano, essa ideia dos númerozinhos. Ainda não fizemos nada, só estamos conversando para ver a maravilha que é esse assunto númerozinho sobre uma reta. É como se fosse a nossa régua da escola, mas a régua da escola ainda não tem todos os números. Caramba. Os números que convém. Tá bom? Então vamos tentar. Vamos tentar, através dessa resenha que o Domingão fez, dessa história do piano, dos infinitos, vamos ver como isso funciona de verdade. Então eu estou no exercício, está lá no finalzinho da página, bem embaixo, e só tem um exercício aí na realidade, é o exercício 1. Eu vou colocar aqui o exercício. E aí eu vou colocar o 1. Ô, professor, Oi? a gente ainda tem exercício para fazer na 386. Eu peço para que vocês façam e para que a gente arrume uma aula só para a gente verificar se está certo. Para a gente não ficar preso somente naquela ideia, tipo, de colocar números aí, porque, como eu comecei lá, como já está mais ou menos solucionado esse problema de vocês, então a gente toca para fazer, para pegar outras ideias. E com essa ideia aqui também você consegue resolver o outro. Isso que é legal. Tá. Tá bom? Então, deixa eu desenhar aqui uma reta. Não vai ficar tão reta assim. Vai ficar quase uma curva, mas vamos tentar fazer uma retinha. Já fiz a página 386. Gente, fecha os microfones aí, por favor. Dê uma olhadinha nos números que estão abaixo. E ele quer que você coloque esses números na reta. Ele quer que você desenhe o número, desenhar não, né? É que você coloque o número na reta. É só você ir lá e colocar o pontinho onde ele está, tá? E aí ele me dá duas referências. Ele me dá o número 7, para começar. Então, eu vou começar aqui, ó. 7, número tranquilo, e o número 8. O 8 vai ser uma barreira que ele não vai poder passar. Ou seja, esses números com certeza tem que ser menores do que 8. E tem que, com certeza, ser maiores do que 7. Tá bom? E aí ele dá alguns numerozinhos lá que vocês podem verificar aí na apostila. Tem 6 numerozinhos para que a gente possa posicioná-lo. Se você for ver, a priori, o primeiro numerozinho que nós colocamos aí dentro teria que ser um número que tivesse o 7 para ele entrar na família, e que tivesse pelo menos um 0 depois da vírgula para ele ficar bem pequenininho. Então, nós podemos usar de começo o 7,05 e colocar ele aqui, um pouco mais perto do 7. 7,05. Percebo que depois do 7 da vírgula tem um 0, ou seja, ele é legal para formar números pequenos, ou seja, menores do que um número que tem um 1 aqui, por exemplo. Oi? Uma dúvida. Não é dúvida, na verdade. Sabia que ele tem uns quadradinhos aqui do lado, certo? Certo. Então, aí eu coloco esse 7,05. Isso, você pode colocar. Deixa eu desenhar aqui para você. Eu vou fazer em forma de balão, então. Vou fazer um balãozinho. Vou tentar imitar a apostila aí. Então, eu vou fazer um balão aqui assim, ó. Bem bonitão aqui, ó. Tal. E vou tentar colocar o 7,05 aqui no. Assim tá pra mais a feiura. Pronto. E aí, eu vou continuar na família do 0. Estou na família do 7, mas eu tenho que usar a ideia do 0. Então, eu vou usar o próximo número, que é o 7,09. E eu vou colocar ele um pouquinho para cá. Está pertinho desse aqui. Vou colocar o balãozinho e colocar aqui o 7,09. Percebam que é família 7
e depois do número, depois da vírgula tem o 0. Aqui tinha o 5, aqui tem o 9. Então, o 5 ainda perdeu para o 9, coitado, em tamanho, né? Ele perdeu, então ele ficou lá. Agora, se vocês derem uma olhada em todos os números que o autor da apostila colocou, agora a outra família que eu vou ter, ó, não tem família do 7,1, não tem família do 7,2, não tem família do 7,3, não tem família do 7,4, a próxima família é do 7,5. Só que perceba que o 5, eu vou dar um destaque na reta, eu vou colocar ele um pouquinho afastado. Mas quem não quiser, o professor não pode dar errado, porque na realidade, já entre esses dois números aqui, tem infinitos números. É um assunto bem delicado, mas a gente vai afastar só para a mente falar, como ele é 5, ele está um pouquinho longe do 0. Então eu vou colocar esse 7,5 aqui, ó, quase no meio aqui, ó, mais afastadinho deles. 7,5, e ele coloca ainda para brincar com a gente 2 zeros depois. Que a gente já sabe que esses 2 zeros não tem problema nenhum, ele continua sendo 7,5. Mas eu posso colocar infinitos zeros, como vocês gostam de falar. Tá bom? E aí, tem família, não tem família do... Só tem essa família do 5. Aí não tem família do 6, não tem. E aí vai começar a família do 7, depois da vírgula. E aí o primeiro que começa depois da vírgula é o 7,740. Eu vou colocar mais ou menos aqui, ó. Tá aqui. Deixa eu abrir um quadradão, um retângulo maior aqui. 7,740. Porque agora é família do... O 7 está na família já. E agora eu estou vendo números que depois da vírgula começam com 7. E bem próximo dele tem outro da família. Tem outro bem próximo dele que é o 7,750. Ele deve estar mais ou menos aqui, bem pertinho. A gente também não pode colocar muito junto, porque senão atrapalha. 7,750. Percebam que esse era 40, esse aqui é 50, então ele ganhou. Ele ganhou essa autoridade aí. E por último, que está mais lá encostado no 8, é o 7,90. Ele está aqui, ó. Ele está aqui bem pertinho. 7,90 ou 7,9. Tranquilo também. Sem problema nenhum. Esses espaçamentos aqui é bom para manter a coerência, mas a única coisa que eu não poderia fazer é pegar esse 7,9 aqui e colocar aqui no começo e pegar esse 7,05 e colocar aqui. Aí estaria errado, porque aí eu não obedeci o padrão de crescimento dos números. Mas essas distâncias aqui são bem relativas, tá? É só por coerência visual, mas é bem relativo. Nós estamos num terreno da matemática bem sofisticado, bem que o pessoal estuda até na faculdade, estuda lá no mestrado de matemática, no doutorado. São numerozinhos, e a teoria dos números é uma coisa muito bonita e muito... tem que pisar direitinho para que a gente não escorregue, porque é um assunto bem delicado e gostoso de trabalhar, quando você começa a perceber todas as características dos numerozinhos. Alguém aí quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Ou tá tudo ok? Só fazer na câmerazinha assim um joinha, para a gente não ficar com muitos ok? Tá tudo certinho? Professor, Oi? o 7,90 ali no final seria a mesma coisa que 7,9, né? Perfeito. Isso mesmo. Você aprendeu o negócio do zero lá. Os números Agora não que eu fui conseguem... entender porque eu tô falando. Mas como que 7,90 fica no lugar se 7,750, 740, essas coisas maiores? Mas aí eu lembrei que quando o zero tá depois do número, não muda nada. Aí seria a mesma coisa que 7,75. Isso. Aí 7,90 seria maior.
Isso. Muito Professor, muito boa análise. professor, Oi, Davi. eu não entendi por que o número 7, primeiro veio 7,09 e por que depois veio 7,500? Presta atenção aqui, Davizinho. Aqui eu tenho... Bom, todo mundo é família do 7, nem vou falar mais isso. Mas presta atenção que aqui depois da vírgula tem um 0. E aqui depois da vírgula tem um 5. Então, como o 5 é maior do que o 0, eu preciso posicionar esse número à direita dele, porque ele é maior. Sim. É só isso. Ah, tá. Sem problema. Agora, a distância aqui, você não fica preocupado. Vocês não fiquem preocupados, não. Ó, Domingos, e se a distância estiver errada lá na provinha, um dia que eu vou fazer contigo uma provinha, sei lá, você vai dar errado? Não. O que não pode errar é a posição dos números. Agora, a distância é só para causar em vocês uma ilusão de ótica e um padrão mental. Porque, na realidade, eu não posso designar a distância, porque, ó, entre dois números racionais, ou seja, números com vírgulazinha, sempre tem infinitos números entre eles. Esse é um teorema muito bonito, muito famoso e muito difícil de provar. Mas tem provas matemáticas para isso. Quando você estiver lá no mestrado de matemática, o professor lá, o professor vai mostrar lá para vocês, se Deus quiser. Tá bom? Então, nós vamos agora mudar de página, vamos para 388 e falar de uma coisa que vai acontecer também lá para frente. Eu já vou dar uma explicada o que pode acontecer. Regularidade, né? A matemática estuda muito esse negócio chamado padrão, regularidade, ainda mais agora nessas coisas de gráfico aí. A matemática ela fica totalmente obcecada por esse assunto chamado padrão, né? A matemática estuda padrões da natureza e através disso ela consegue fazer algumas fórmulas, algumas coisas bem interessantes. E uma delas eu vou mostrar agora para você no exercício. Vou apagar aqui, qualquer coisa vocês... Banana com Nescau é mó bom. Olhem lá na aula gravada. Nós vamos Ninguém lá viu, pra... Preto. Só cala a boca aí, ô seu. Vira a Banana com páginazinha. Nescau? Que? Não dá atenção, não. Página 388, vamos virar a páginazinha. E aí, exercício 2. E A. Então, assim, agora o que o autor vai falar é sobre uma regularidade, ou seja, o que ele quer falar. Agora, presta atenção um pouquinho em mim e sem olhar para a apostila. Agora eu vou pegar uma ideia nossa, é uma ideia do Domingão para com vocês, tá? Só para induzir a ideia do que ele vai falar. E eu não vou pegar nem número com vírgula, vou pegar números naturais, aqueles que a gente começa a trabalhar primeiro lá com a professora, tá? E nós trabalhamos também lá em sala de aula. Então, dá uma olhadinha. Por exemplo, não está no A, tá? Esquece o A. Esquece o exercício. Esquece. Vamos supor que eu quero fazer uma sequência de números. Eu quero colocar números numa fila. Então, eu começo com o número que eu quero. Tipo, eu posso começar com o número 1. Não precisaria começar com 1. Posso começar com qualquer coisa. Eu que mando na sequência. Quando vocês forem fazer a sequência de vocês que mandam na sequência de vocês, tá bom? E aí, eu quero colocar o próximo número. Eu quero colocar, por exemplo, o número 5. Ó, do 1, coloca um ponto e vírgula aqui, foi para o 5. Se eu quiser manter uma regularidade padrão, você pode dar uma olhada aqui, do 1 para chegar até o 5, eu caminhei 4. É só fazer 5 menos 1, dá 4. Então, aqui, quando eu pego 1 e somo com 4, dá 5. Agora, para manter esse padrão, eu tenho que somar mais 4 aqui também. Então, 5 mais 4 dá 9. E se eu quiser manter o padrão, eu pego 9, somo com 4, vai para 13. E pronto, isso vai lá para o infinito, para onde eu queira. Ou seja, eu comecei a estabelecer um padrão. Eu comecei com o número que eu quis, qualquer, eu domino isso. Eu dei o segundo número também que eu inventei. Eu posso ficar à vontade. Qualquer coisa aqui seria legal.
E aí eu faço a conexão do que aconteceu daqui para cá. E aí nós chegamos à conclusão que do primeiro número para o segundo, ele cresceu 4, né? 2, 3, 4, 5. Cresceu 4 unidades. Então, eu fiquei tentado a fazer um padrão nessa sequência. Ou seja, eu coloquei mais 4 aqui também, e ele foi exatamente para o 9, porque 5 mais 4 dá 9. E 9 mais 4 dá 13, e assim por diante, etc, etc, etc. Essa sequência é uma sequência bonita, e é uma sequência que lá para frente ela vai se chamar progressão aritmética, ou somente PA, tá? É uma historinha bonita. Só que aqui ele não vai trabalhar com números naturais, ele vai trabalhar com números com vírgula, os números que não são inteiros. Ele vai trabalhar com números quebradinhos, mas a ideia de padrão é a mesma ideia, tá? Então agora eu vou fazer o A. Professor, Oi? então isso que o senhor acabou de explicar é mais ou menos se eu colocasse um número 2, aí o ponto e vírgula e colocasse um 10. Aí você veria que soma que eu teria que fazer do 2 para chegar no 10, aí daria 8. Aí para mim continuar esse padrão, eu teria que ir somando 10 mais 8, eu ia colocando o resultado, aí ia ser 18 mais 8, aí assim por diante. Perfeito, Vitor. É isso aí. Perfeito. Tá, obrigado. Perfeito, perfeito, perfeito. Muito bem explicado, muito bem argumentado por você. Quem quiser também tecer um comentário, muito bem. Acho que o Vitor resumiu aí. Tá com muito talento aí também para ser professor, viu, Vitor? Professor, Oi? Tira o microfone da. Calma, deixa ela falar. Deixa a Giovana falar. professor, você está fazendo a letra A? Vou fazer agora, gente. Vou fazer agora. Ok. Tá? Só fiz uma indução. Aquelas coisas que o Domingão faz, né? Antes de ir pro exercício, faz toda aquela escola. Aquelas coisas. Então tá bom. Agora vamos para A. Que a Giovana falou, agora eu entendi. Agora eu quero fazer A. Então vamos lá, Domingão. Vamos fazer A. Aí a A, ele começa uma sequência assim, ó, bem bonitinha. Ele começa com 4,0, que é o 4, né? Agora a gente já sabe. Ele não consegue mais enganar a gente. E depois ele coloca o 3,75 e depois ele coloca o 3,5. Tá? E o que ele quer no exercício? Ele quer que você descubra o padrão que está acontecendo. O que aconteceu para o 4 virar 3,75? Ou seja, eu tinha R$4 e depois no meu bolso eu tinha R$3,75. O que aconteceu? Quanto que eu perdi? Eu perdi. Eu perdi quanto? Professor, Oi? para chegar nisso, você perdeu 15 centavos. Parece-me que aí, Vitor, é 25 centavos. Vê se vocês concordam. Daqui... Sim, é 25 mesmo. Isso. É que eu fiz as contas errado. Não tem problema. Se fosse 15, daria 85. Fica tranquilíssimo. Pode falar, gente. Eu também erro aqui toda hora. Vocês ficam me corrigindo. Mas assim, daqui para cá dá 0,25, ou seja, 25 centavos. E o interessante é que daqui para cá também ele perdeu 25 centavos. Porque se eu tenho R$3,75 e alguém me tira 25 centavos, eu vou para R$3,50. Isso é verdade. Ou seja, o que está acontecendo nessa sequência muito bonitinha? Eu estou perdendo 25 centavos, ou seja, eu estou subtraindo 0,25. Estão pegando o seu dinheiro para comprar bala, aí você está perdendo muito. Exatamente. Então eu vou colocar aqui, subtrair 0,25. Desliga o microfone. Isso, gente, fecha o microfone, por favor. Tá tão bonitão na aula, tá? Vocês estão aí arrasando aí. Tranquilos, e a aula tá bonita, tá bonita. Professor, a Oi? luz está em cima do lado do subtrair.
Aí não dá pra ver direito. Ah, tá. Desculpa, eu vou ter que corrigir essa luz aqui. Vou ver o que eu faço, porque fica estranho para vocês. Eu vou tentar colocar aqui em cima. Subtrair 0,25 ou estou perdendo 25 centavos a cada número que eu coloco. Professor, Oi, Davi. eu não entendi. Então, Davizinho, ó, imagine você com R$4. Aí você comprou alguma coisa lá, sei lá, você comprou, aí você vai verificar no seu bolso, tem R$3,75. Beleza. Aí depois você comprou uma outra coisa, aí você foi ver e você tinha R$3,50. Então, o que você pode concluir? Do 4 para chegar no R$3,75, você perde 25 centavos. Ou seja, Sim. aqui você perdeu 25 centavos. Mas isso não era suficiente. Por quê? O suficiente seria se daqui para cá também você perdesse 25 centavos. E aconteceu. Perdeu 25 aqui, perdeu 25 aqui, e se a gente continuar escrevendo essa sequência, a cada número tem que se perder 25 centavos, ou 0,25. Então, Ele tá assistindo um vídeo, velho. Ele tá assistindo um vídeo na aula. É um professor idiota, cara. Tamo junto, gente? Tudo bem, Davi? Tudo beleza, obrigado. Tá. Eu vou tentar colocar aqui, ó, para ver se a gente engana as luzes. A B, ele começa no 0,1. Deixa eu colocar aqui para vocês. 0,1. Depois ele dá uma passadinha lá no 0,125. 0,125. E depois ele vai para o 0,15. O 0,15. E aí ele quer que vocês, meus alunos do sexto A e sexto B, os meus tanaquinhas, percebam o que está acontecendo entre um número e outro. Agora ele está ganhando. Professor, Oi? o que é para escrever na regularidade? Oi? O que é para escrever na regularidade? É só assim, ó, eu escrevi aqui, ó, subtrair 0,25, ou seja, você escreve para ele o que está acontecendo. Pode ser em matemática, pode ser em língua portuguesa, também não tem problema não. Não precisa ser muito técnico aqui, tá? Oi? A minha pergunta é igual a dele, mas se eu colocar subtrair na regularidade, o que fica nessa lado da letra dos números? Ali ele escreve lá regularidade. Aí você coloca lá subtrair 0,25. E aí você já determinou para ele o que ele mesmo está fazendo, o que ele pensou. Você entrou na cabeça do homem lá da apostila, do autor da apostila, você entrou na cabeça dele e falou, te peguei. Eu sei o que você fez. Você conseguiu decifrar o padrão dele. E o padrão dele era esse mesmo. Tá? Bom, aqui já fica assim, para falar de dinheiro, aqui já fica um pouquinho mais complicado, porque aqui até dá, né? Aqui é o famoso 10 centavos. Aqui já é um número bem pequenininho, quer dizer, na verdade ele está aumentando aqui, né? E esse valor aqui já fica meio estranho, esse valor aqui fica como 15 centavos e tal. Então aqui é legal olhar como número mesmo. Acho que a moedinha aí agora perde sentido por causa desse aqui. Mas ele está subindo. Uma coisa que por que nós sabemos disso? Ó, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1. Beleza. Só que aqui tinha um 0 escondido, aqui já tem 2 e aqui já tem 5. Então, quem tem 0, quem tem 2 e quem tem 5 é uma coisa que está subindo. Então, nós sabemos que ele está em ladeira, ele tá subindo, ele não está descendo agora. Agora ele está acrescentando algumas coisas. Vamos acrescentar, então. Então, ele vai acrescentar 0,025. É só você manter o padrão, tá? Então, agora é acrescentar. Vou colocar aqui para dar luz. Acrescentar. Ô, professor. Oi? Mas por que de 0,125 foi para 0,15? Porque ele tá crescendo. O 0,15 estaria representando 0,150? Também. Com certeza. Aqui você pode encher de 0. Pode. 0,150. Aqui está o 0,10. Ah, tá. Sim. Com certeza.
Até vou colocar aqui, ó, gente. Vou pegar a ideia. Se eu colocar um zerinho aqui que eu posso, até vou cortar porque é inventado. Esse nós inventamos. E vou colocar um aqui também para inventar. Nós sabemos que esse zero aqui não muda o número. Então, posso inventar a hora que eu quiser. Ó, aqui fica 10. Aqui fica o 100. Aqui eu posso colocar mais um para igualar. Então, aqui fica 100. Aqui fica 125. E aqui fica 150. Então, agora acho que dá para imaginar mais ainda o que ele está fazendo. Ele está acrescentando quanto? Ele está acrescentando 0,025. É. Ô, professor. 0,25. Vê se vocês concordam com essa ideia. Ficou bonito quando igualou. Oi? Ô, professor, você tinha falado que ali no 0,15 poderia acrescentar infinitos zeros. Sim. Seria possível existir 0,1500? Com certeza. Com certeza. Você pode colocar infinitos? Pode. Ele continua o nosso velho 0,15. O padrão dele não muda, acrescentando zeros à sua direita. Não muda. Professor, Olha como ficou bonito agora, gente. Olha, Davizinho, deixa eu só cortar um pouquinho você, ó. Quando acrescentou, aqui ficou 100. Eu estou até esquecendo a vírgula, já viu? Aqui ficou 100, aqui ficou 125 e aqui ficou 150. Ou seja, o que ele está crescendo? Ele está crescendo esse 0,025. É só você colocar esse número aqui e somar, você vai ver que ele vira esse. Ele vira esse. Ficou muito bonito o padrão. Oi, Davi. qual que é a resposta da B que eles ficam mandando mensagem no chat e fica aparecendo bem aqui? Não dá para ver a resposta. 0,025. Ele acrescentou, né? Acrescentar 0,025. Ô, professor, Oi, Vitor. uma dúvida. Calma aí, que eu já esqueci o que eu ia perguntar. Tenta lembrar. Enquanto você lembra aí, Vitor, deixa eu falar aqui com a galera geral. Então, assim, gente, para a próxima aula, eu gostaria que vocês terminassem toda essa página, tentassem já mexer no módulo todo, porque com essa ideia que eu estou dando para vocês, que nós estamos debatendo aqui, dá para fazer o módulo todo, o módulo 13, para que a gente já na outra aula já comece a discutir um pouquinho do módulo 14, que vai ser lá as multiplicações com 10, que também vai ser tranquilo. Prof, a gente não entendeu direito, porque você vai passar agora exercício e a gente não entendeu como faz. Sim, Marco. Então, eu estou pedindo só para você tentar fazer o C, fazer o D, porque parece-me que com essa ideia aí dá para a gente, pelo menos com esse padrãozinho aqui, dá para a gente tentar fazer o C e o D. Claro que eu vou fazer com vocês na quarta-feira. Quarta-feira nós temos lá as nossas duas aulas, das 7 e das 8 agora. Tchau, professor. Obrigado Tá bom? pela aula. Tudo bem? Professor, Tchau, professor. Tô feliz. Professor, o chat tá incrível, magnífico. Verdade. Isso é ô, verdade. professor, eu lembrei o que eu ia perguntar. Caraca falando aí. Tá me Professor. chamando do que, o Gabriel? Oi, gente. Olha. Professor, na B, O Gabriel por só que tá falando é assim pra se parecer. acrescentar 0,025 Nossa, em vez só de 0,25? Tenta pegar o primeiro número e Vou tenta falar com a loja. 0,025. Você vai ver que vai dar certo. Era o único número que compensa para chegar nesse. É só você fazer esse mais esse tem que dar esse. E esse mais esse tem que dar esse. Porque ele está acrescentando, então ele está fazendo uma soma. Então não era possível com o outro. Eu até mostro na outra aula lá porque que não era verdade a outra hipótese. Tá bom? Tá. Bom dia, gente. Obrigado aí pela participação. Ficou muito boa a aula hoje. Obrigado aí Alô, pela tio. ajuda. E até quarta-feira, se Deus quiser. Vou lá no jogar rabu, vou jogar rabu.